Olá, tudo bem? Meu nome é Samuel Buralho e eu estou te convidando para você assistir esse vídeo, mas você precisa dar o seu like, lá no coraçãozinho você precisa compartilhar e você precisa colocar aí o que você acha dessa mensagem. Veja só, nas igrejas protestantes de hoje, também como no catolicismo, a mensagem que se ouve é que Cristo veio, morreu por nós, pagou o nosso pecado e na cruz cancelou a lei. E hoje vivemos apenas exclusivamente pela graça, sem a obrigatoriedade da lei de Deus, né? Isso é o que se prega por aí. Mas quando você pega essa teoria e confronta-se com as escrituras, você vê que tem alguma coisa que não está batendo. Vamos lá? Quando Jesus estava para nascer, o anjo Gabriel apareceu para Maria, disse que ela ia ter um filho e tudo. Depois houve uma necessidade de Deus enviar Gabriel para falar com José. E José ouviu isso do anjo. E pensando ele nisto, sobre a gravidez de Maria, eis que em sonho lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que dela é gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja só, Jesus vem à terra para salvar o mundo do pecado. E inicialmente ele fala ao seu povo, Israel, mas no contexto geral a Bíblia diz que Jesus veio para salvar o mundo do pecado. Diz assim, ele salvará o seu povo do pecado. Aí a gente fica pensando, poxa, é mesmo, Jesus veio nos salvar do pecado. Mas aí surge uma pergunta. Para a gente compreender, a gente precisa saber o que é pecado, né? Para a gente entender. E lá no primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4, diz assim, qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, se o pecado é a transgressão da lei, e Jesus nasceu para tirar os nossos pecados, e o pecado é a transgressão da lei, então essa história de Jesus morrer, perdoando nosso pecado e cancelando a lei, já começa a ficar meio em dúvida. Aí no versículo 8 diz assim, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer a obra do diabo. Vamos lá. Jesus nasce para salvar o povo do pecado. O pecado é a transgressão da lei. O diabo vive pecando desde o princípio. E Jesus veio para desfazer a obra do diabo. Você está entendendo que o assunto já está levando para uma possibilidade contra essa pregação dos evangélicos de hoje? Está indo contra. Aí você pensa, bom, se Jesus morreu para nos salvar do pecado, e o pecado é a transgressão da lei, como que Jesus eliminou uma lei que revela o pecado? Então vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre isso? Aí nessa continuação, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos, capítulo 5, verso 13, diz, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não existe, não é imputado se não houver uma lei. Olha, que contradição. Vamos analisar novamente esse pensamento. Jesus nasce para eliminar o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Ele veio para desfazer a obra do diabo. O diabo vive pecando desde o início. E a obra do diabo é pecar e fazer o povo pecar. Pecado é a transgressão da lei. Então Jesus Cristo não veio quebrar a lei ou desfazer a lei. Veio desfazer a obra do diabo. Aí o apóstolo Paulo diz assim, olha, por que assim? Paulo diz assim, porque sem lei não há pecado. Então como é que fica essa história, pastor, pastora, padre, seja lá quem for? Se Jesus anulou a lei, o pecado desaparece. Então, para que igreja? Para que batismo? Não é verdade? Fica esse raciocínio com você, irmão. Se não existe lei, não tem pecado. Jesus nasce para eliminar o pecado, para eliminar a obra do diabo, não para eliminar a lei.
ele disse: não vim para revogar a lei, eu vim cumprir. E ele diz assim: se aquele que quebra a lei e ensina a quebrar a lei, não tem valor no céu. Isso é Mateus 5, versos 17, 18 e 19. Mas aquele que guarda a lei, esse será grande no céu. E ele ainda diz: se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e fariseus, que tinham zelo pela lei, não será salvo. Então fica esse pensamento aí com você. Jesus nasceu para perdoar os nossos pecados, eliminar o pecado. Ele não nasceu para eliminar a lei. Ele veio para quebrar as obras do diabo. E as obras do diabo é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. E se tirar a lei, não existe pecado. Então, o evangelho se acaba e Jesus está perdendo o tempo dele aqui. Então, pelo amor de Deus, raciocina isso e não aceita esse tipo de alimento espiritual porque é maligno, né? A coisa funciona assim, ó. Cristo é a graça, a lei é o conceito original de Deus. Graça e lei anda junta. Salvação pela graça, santificação mediante o Espírito Santo pela lei. E um detalhe: são 3 passos para você chegar ao céu. Primeira, graça, justificação. É a obra de Cristo, é a obra de Cristo fora de nós. Né? O Espírito Santo entra, aliás, é a obra de Cristo dentro de nós. Ele vem e nos limpa da transgressão. Santificação é o Espírito Santo trabalhando dentro da gente para renovar, mudar todos os nossos conceitos errados e ensinar a lei de Deus. E a glorificação é Deus voltando e nos dando a vida eterna. Ok? Deus te abençoe. Segue, compartilha. Não deixa de compartilhar, não. Fala aí o que é que você pensa, se eu estou errado, se estou certo, se você concorda, se você discorda. E não deixe de dar o seu coraçãozinho, ok? Valeu!